Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiro. Hoje, nosso assunto dos 15 minutos das rapidinhas jurídicas é direitos políticos. Direitos políticos está lá na Constituição Federal, lá nos artigos 14 e 15 da Constituição Federal. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que quando a Constituição introduz esse tema, ela vem falando de sufrágio e universal. E aí a gente já depara com, um palavrão, sufrágio. O que é sufrágio? Sufrágio é o direito de votar e ser votado. E por que então a Constituição nos traz sufrágio universal? Porque aparentemente a regra é que todos possam votar. Antigamente existia o sufrágio censitário. Antigamente existia o sufrágio masculino. Hoje o sufrágio é universal. Não importa se tu é homem ou mulher, não interessa a tua classe social. Tu vota e pode ser votado se atender a alguns requisitos, logicamente, que vamos ver. Então, a Constituição nos fala de sufrágio universal. Vamos para as diferenças de sufrágio. Sufrágio é o direito de votar e ser votado. Tem também o voto, que é como eu pratico, é a forma que eu exerço, então, o meu direito de voto, meu direito de eleger as pessoas. E o escrutínio, que daí é a forma como se pratica o voto, que o voto é o meio do meu direito de sufrágio. Sim, sufrágio, voto e escrutínio. Antigamente existiam os escrutinadores, que eram quem contava os votos. Hoje, com as urnas eletrônicas, sai tudo ali na urna eletrônica, sai então o número de candidatos, o número de votos de cada candidato, e daí é feita a aferição. Enfim, vamos lá. Gente, eu faço esses vídeos em cima dos esquemas mnemônicos, os esquemas jurídicos, mapas mentais, que eu posto lá no Insta do @profjuescobar. Então, sempre eu posto o esquema um dia antes e faço o vídeo um dia depois, para que fique mais fácil o entendimento, certo? Então, lá nos direitos políticos, vem a soberania popular. O povo é soberano, o povo exerce poder, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, é isso que me diz a Constituição Federal. O sufrágio é universal e o povo também pode exercer a soberania popular através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, P de prévio, e plebiscito, SC, de convocação. O plebiscito é convocado pelo Congresso Nacional e é feita uma consulta prévia para o povo. Antigamente, talvez nossos pais tenham participado de um plebiscito questionando se o Brasil deveria permanecer república ou deveria virar uma monarquia. E sim, eles votaram república, certo? Foi um plebiscito, foi prévio, convocado pelo Congresso Nacional. Existe também o referendo. O referendo é posterior. O referendo é a posteriori e ele é autorizado pelo Congresso Nacional. Nós já participamos de um referendo, eu ainda não votava, mas enfim, mais recente, que foi quanto ao Estatuto do Desarmamento, né? A Lei 10.826, de 2003, houve um referendo para saber se poderia ou não o comércio de armas de fogo no Brasil. E nós respondemos que sim, que poderia o comércio de arma de fogo no Brasil. É um referendo por quê? Porque a lei já existia e a lei permitia. Mas aqueles artigos ficaram suspensos esperando, aguardando o resultado do referendo, certo? Então, vimos o sufrágio universal, plebiscito, que é prévio, convocado pelo Congresso Nacional, referendo, que é posterior, é depois e é autorizado pelo Congresso Nacional, e agora temos a iniciativa popular. Iniciativa popular de quê? Iniciativa popular das leis. Geralmente a iniciativa das leis parte dos congressistas, dos legisladores, mas sim, nós, povo, também podemos iniciar
iniciar um projeto legislativo. Como, quando, quantos? Precisamos da assinatura do projeto de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados da federação, somos 27, 5 estados da federação, 26 mais federal no caso, e em cada um desses estados precisa ter 0,3% do eleitorado. Então, 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, em cada um deles com não menos de 0,3% do eleitorado. Sim, essa é a soberania popular. Depois, os direitos políticos vêm me falar sobre alistamento eleitoral. Para eu votar e ser votado, eu preciso estar alistado. O alistamento é obrigatório para quem? Para quem tem mais de 18 anos, certo? Certo, é obrigatório. É facultativo para quem? Quem pode ou não votar? Quem tem a escolha de votar? Quem tem mais de 70 anos, quem tem entre 16 anos e 18 anos incompletos e os analfabetos. Esses são facultativos. E os vedados, aqueles que não podem votar. Bom, não podem votar os estrangeiros, somente brasileiros podem votar, sejam brasileiros natos ou naturalizados, mas os estrangeiros não podem votar. E os conscritos, aqueles que estão em serviço militar obrigatório, certo? Então, estrangeiros e conscritos são inalistáveis. Inalistáveis, são vedados de votar. Não podem votar e, por consequência óbvia, não podem ser votados. Certo, alistamento eleitoral, então, é eu poder votar. Agora vem as inelegibilidades. Inelegibilidades. Agora eu não posso ser elegível. Não pode ser elegível. Os inalistáveis, que a gente já viu que são os estrangeiros e os conscritos, são inalistáveis, eles não podem votar, eles também são inelegíveis. Os analfabetos, apesar deles terem alistamento facultativo, eles não podem ser votados, eles são inelegíveis. Aqui estamos falando do analfabeto, né, gente? O analfabeto mesmo, não o analfabeto funcional. É feito um teste para ver se a pessoa sabe ler e escrever, um teste basicão. Essas são inelegibilidades absolutas, estão lá na Constituição Federal. E temos também as inelegibilidades relativas, algumas na Constituição e outras em outras leis. Temos as inelegibilidades funcionais. Eu já estou no cargo e eu quero me reeleger. Ou eu estou no cargo de prefeito e eu quero me eleger quero participar, né? Quero ser candidato a governador. Eu tenho que me desincompatibilizar do meu cargo 6 meses antes. Então, são inelegibilidades funcionais. Eu tenho que me desincompatibilizar antes para eu poder ser candidato. Tem as inelegibilidades reflexas. Eu fui prefeita e fui reeleita. Agora, no próximo, meu marido vai ser. Não pode, gente. Não pode porque tem familiares, né? Alguns familiares a Constituição veda. Militares, os militares com menos de 10 anos, eles têm que sair da corporação para poder ser candidatos. Os militares com mais de 10 anos, eles podem ser candidatos, mas eles vão para a reserva. E os legais, as inelegibilidades legais, que daí a lei da ficha limpa, a LC 64, tem várias e podem surgir outras. Sim, podem surgir outras. Então, as inelegibilidades absolutas estão na Constituição Federal, são os inalistáveis e os analfabetos. Depois temos as inelegibilidades relativas, que é a funcional, reflexa, a dos militares e, por último, as legais. Tudo bem com as inelegibilidades? Sim? Agora vimos as inelegibilidades, quem não pode se eleger. Agora vamos ver quem pode se eleger. Quem pode se eleger? Quais são as condições de elegibilidade? As condições de elegibilidade são nacionalidade brasileira. Vejam bem, gente, que é nacionalidade brasileira. Posso ser brasileiro nato, posso ser brasileiro naturalizado. Para alguns cargos, não posso ser brasileiro naturalizado. Eu preciso ser brasileiro nato. Por exemplo,
presidente da República. Isso numa outra oportunidade a gente fala quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Mas, condição de elegibilidade, precisa ser nacionalidade brasileira, não importa se nato ou naturalizado. Estar em exercício dos direitos políticos. Os meus direitos políticos não podem estar suspensos. Depois a gente vai ver as causas de suspensão. Mas eu tenho que estar em exercício dos meus direitos políticos. Domicílio eleitoral. Pelo menos 1 ano no domicílio eleitoral que eu quero me candidatar. Filiação partidária. Não existe, então, elegibilidade, candidatura apartidária no Brasil, tá? Eu tenho que estar filiado a um partido político. Idade mínima. Qual é a idade mínima? Idade mínima de 18 anos para vereador, idade mínima de 21 anos para deputado e prefeito, idade mínima de 30 anos para governador, idade mínima de 35 anos para senador e presidente da República, certo? Então, essas são as idades mínimas. Vejam bem, eu tenho 17 anos, eu posso concorrer, gente, com a idade mínima para vereador? 18. Então, quem tem menos de 18 anos, ele é alistável facultativamente entre 16 e 18, mas ele é inelegível, ele não pode porque ele é menor de idade. Então, não está dentro da condição de elegibilidade, idade mínima. Tudo bem? Tudo certo? Vimos, então, soberania popular, alistamento eleitoral, inelegibilidades e condições de elegibilidades. E agora vamos ver, para finalizar essa parte, perda e suspensão dos direitos políticos. Me diz a Constituição, quanto à perda e suspensão dos direitos políticos, que a regra é vedada a suspensão ou perda dos direitos políticos. Existem exceções, então nessas exceções eu vou perder ou ter suspensos os meus direitos políticos. Quando é que eu vou perder meus direitos políticos? Quando for cancelada a minha naturalização. Eu sou estrangeira e eu fui naturalizada brasileira. O dia que essa naturalização for cancelada por uma sentença... Sim, é uma sentença que cancela a naturalização. Aí sim eu vou perder meus direitos políticos. Por quê? Porque os estrangeiros são inalistáveis, lembram disso, certo? Incapacidade civil, se a pessoa teve um problema, enfim, ou ela não tem plenas capacidades civis, ela tem seus direitos suspensos ou perda de direitos. Geralmente suspensos porque a pessoa pode retomar a sua capacidade civil, né? Condenação por crime com trânsito em julgado. Aqui, gente, quando a pessoa é condenada por um crime com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, não há mais como modificar aquilo, ela fica suspensa os seus direitos políticos pelo tempo da pena. Cuidado, que existe outras possibilidades de suspensão. Vejam bem que isso aqui não é uma perda, é suspensão porque tem um prazo, tá? Suspensão de direitos políticos, por exemplo, lá na Lei da Improbidade Administrativa. A própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, me revela que uma das penas da improbidade administrativa é a suspensão dos direitos políticos. Então, não é só aquele rol que está ali no artigo 15 da Constituição Federal que me descreve as perdas dos direitos políticos, perdas e suspensões. Existem outros na lei, tá? E, por último, recusa de obrigação. Todos os homens têm obrigação de serviço militar, né? Serviço militar é obrigatório para os homens. Quando a pessoa não quer, por motivo, por exemplo, a minha religião não permite pegar em armas, enfim, a pessoa tem respeitado o seu direito, porque há liberdade de crença no Brasil, mas lhe é dada uma outra obrigação. Se essa outra obrigação, que daí estaria de acordo com a sua religião, ele também nega, ele também recusa, ele tem suspenso seus direitos políticos, enquanto ele não cumprir. Certo, gente? Então, só revisando rapidinho, soberania popular, nós vimos o sufrágio universal, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Depois nós vimos alistamento, que é vedado para os conscritos e estrangeiros, é facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e entre 16 e 18, obrigatório para os maiores de 18. Inelegíveis são os inalistáveis,
os estrangeiros e os conscritos. E há inelegibilidades também em outras leis, por exemplo, as legais, tem inelegibilidade dos militares, tem inelegibilidade reflexa dos familiares, funcional. Depois nós vimos as condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, a idade mínima para os cargos, filiação partidária, domicílio eleitoral e exercício dos direitos políticos. E por fim, nós vimos a perda ou suspensão dos direitos políticos, que pode ser por cancelamento da naturalização, pode ser por falta de capacidade civil, pode ser por condenação criminal transitada em julgado, pode ser recusa de obrigação. E tem outras também, em outras partes da Constituição, que eu dei o exemplo da Lei de Improbidade Administrativa. Terminamos direitos políticos. Beijo, até amanhã na Rapidinha Jurídica.